Olá pessoal, professor Wilson, estamos aqui de volta agora com a aula sobre os porquês, assunto importante. A gente sabe que frequentemente esse assunto aparece nas nossas provinhas de concurso. Então, vocês vão ver como é fácil. O cara se apavora um pouquinho, né? Pensa, meu Deus do céu, esse negócio de porquê, é porque é com acento, é porque sem acento, é um porquê separado, é porque junto. Calma. É bem facinho, bem tranquilo. É só acompanhar o meu raciocínio aqui. Vai ver que como é muito simples, muito tranquilo de aprender, certo? Então vamos começar pelo primeiro. O carinha aqui é separadinho e sem acento. Quando é que eu tenho esse porquê separado e sem acento? Em que situações? Eu coloquei aqui lá ao lado a equivalência, ou seja, a palavra, a expressão que substitui este porquê. O mais importante aqui é perceber que é equivalência, ou seja, equi igual, valência, valor, mesmo valor. Eu tiro uma expressão e coloco a outra. Não é uma substituição pela ideia, não é a ideia, é a substituição mesmo. Eu tenho que tirar uma expressão, colocar a outra. E ali eu tenho que manter a coerência, certinho? Um outro detalhe, que tem um bizu, um macete importante. Qual é o bizu? Vejam que aqui eu tenho mais de uma palavra, uma expressão. Esse porquê aqui equivale também a mais de uma palavra. São as duas situações, ó. Ele equivale a por qual razão e ele equivale a pelo qual. Nesse caso aqui, a preposição mais um pronome relativo e as suas flexões. Pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. É só dar uma olhadinha na aula de pronomes relativos, a gente fala um pouquinho sobre regência, o pronome relativo, e é um assunto bem interessante e importante também, tá? Então vejam a substituição. Agora, um detalhe, antes de falarmos dessa substituição, tem um detalhe que é muito, mas é muito importante. Na escola, normalmente a gente aprende que o porquê separado é para a pergunta, o porquê junto é para a resposta. Aí lá aparece tudo perfeito, ótimo, maravilhoso. Mas você que é concurseiro, e está ali batalhando por uma vaga, vai pensar dessa forma? Não vai poder pensar dessa forma. Por quê? Porque isso aí não funciona dessa maneira. Eu vou mostrar aqui em seguidinha, certo? Então toma cuidado com isso. Vamos ver aqui então. Tá aqui, ó, coloquei o pontinho até em vermelho, ponto de interrogação. É uma pergunta. Qual o porquê que preenche essa lacuna? Vamos ver. Por que José saiu cedo? Cabe essa expressão? Tem coerência? É lógica essa expressão nesse lugar? Por qual razão José saiu cedo? Show de bola, perfeitinho. Portanto, porque José saiu cedo. Aí, ó, a substituição ficou perfeita, consigo identificar que realmente é este porquê e preenche a lacuna. Agora vejam, aqui é um diálogo, A e B conversando. O A pergunta, por que José saiu cedo? E o B responde, não sei por que isso aconteceu. Bom, então nós temos uma pergunta e uma resposta. Então aqui o porquê separado e aqui o porquê junto, certo? Que certo nada, dá uma olhadinha aqui. Coloca aqui dentro, nessa lacuna, esta mesma expressão. Vê o que vai acontecer? Não sei por qual razão isso aconteceu. Show de bola, né? Com certeza, o porquê que vai aqui equivale a esta expressão. Portanto, não sei por que isso aconteceu. Olha lá o pontinho que nós temos aqui, ó, um ponto final. Então, eu não preciso ter necessariamente um ponto de interrogação, tá? Embora isso aqui seja usado, né, é um advérbio interrogativo aqui, está sendo usado na ideia de uma interrogativa indireta, não faz diferença, tá? Então, olha lá. Esta é a razão por que estou feliz. Outra aplicação. Agora, não cabe. Esta é a razão. Por qual razão estou feliz? Não tem nem sentido, não tem lógica. Por quê? Porque não equivale a esta expressão. Equivale a pelo qual, ou seja, a preposição, mas o pronome relativo. Aqui eu tenho um período composto, e eu tenho um pronome que retoma a razão, introduz para outra oração. Por quê? Porque é um pronome relativo, oração adjetiva. Como é que eu sei? Simples.
Eu posso substituir aqui, ó. Esta é a razão pela qual estou feliz. Então entra aqui a relação da flexão, ou seja, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, as flexões masculino e feminino e os seus plurais. Tranquilo, tá? Muito bem, então vejam que neste caso, porque equivale a pelo qual, pela qual, nesse caso pela qual, esta é a razão, ó. Esse que é o pronome relativo que retoma a razão, introduz protoração, parte de orações adjetivas, né, pronomes relativos. Certinho? Então, para encerrar essa historinha do porquê separado aqui sem acento. Aqui, ó, equivale a por qual razão, substituo com coerência, com lógica, show de bola. Equivalendo a por qual razão, a mesma história, tem que ter lógica, ó, eu vou ver que é um porquê separado. E não se esqueçam do bizu. Mais de uma palavra, uma expressão também vai ser substituída por outra expressão, para não confundir. Jamais aqui entraria um porquê, por exemplo, como esse aqui, que é uma palavra só, tá bom? Muito bem, desce um pouquinho, paraná, paraná, pimba, chegamos nesse cara agora. É um porquê separado, só que agora com acento. Por que ele tem acento? Para ficar mais bonitinho, olha como ficou, coisa mais amor, com acentinho. Não, criatura, não tem nada a ver com bonitinho. Esse cara aqui tem um acento porque ele é tônico. Este E é átono. Então, o que faz com que nós tenhamos o acento ou não é a tonicidade, porque o significado é o mesmo. Este porquê equivale a por qual razão. Olha lá, show! O que acontece aqui? Eu tenho o mesmo valor, porém, só toma cuidado com este detalhe, não equivale a pelo qual. Pô, mas não entendi. Por que não pode equivaler? Porque, como eu falei, no caso do porquê que equivale a pelo qual, eu tenho uma preposição e um pronome relativo. E nunca, não há construção sintática que cause a tonicidade do pronome relativo, ele vai ser sempre átono, então é impossível, não poderia jamais, de forma alguma nós poderíamos ter um que, pronome relativo tônico, então só equivale a por qual razão. O emprego é exatamente o mesmo dessas duas situações aqui. Vejam que, só que tem um detalhe, né? Vejam que nesse caso, ó, por que José, na pronúncia a gente percebe bem que ele é átono, ó. Não sei por que isso aconteceu. Ele se funde aqui com a palavra seguinte, fica como se fosse uma palavra só. Isso mostra que ele é átono. Agora aqui, vejam nessa frase. José saiu cedo, por qual razão? Ó, não coube aquela expressão, portanto, um porquê separado. E aí vem o bizu, macetezinho. O que acontece quando a gente dá uma cabeçada na parede? Não levanta um galo? Pois então, acontece que esse E aqui bate no ponto e pimba, galinho na cabeça do cara. Ó, ele vai ser sempre E. José saiu cedo por quê? Se nós tentássemos aqui colocar esse sonzinho que se aproxima de um I aqui para cá, ó, nós verificaríamos que não é possível. Podemos fazer isso agora, ó. Por que José saiu cedo? José saiu cedo porque não tem sentido. Por quê? Mas lá eu posso dizer por quê. Posso, mas também posso dizer porque José saiu cedo. Não tem diferença nenhuma, tá? Mas aqui não há essa variação. Então ele é tônico, sempre vai ser E. Tanto quando A pergunta, quando A responde, quando B responde também. Olha lá, não sei por qual razão. Olha o que aconteceu, bateu no ponto, pimba, cabeçada, o galinho na cabeça, certo? Outro detalhe, aqui nesse caso há uma vírgula, não está junto a um ponto. Da mesma forma, neste caso aqui, eu vou ter um porquê tônico também, este E vai ser tônico. É só nós tentarmos colocar esse sonzinho aqui, ó. Não sei por que, mas acho ruim, né? Não dá. Então o que acontece? Não sei por quê, mas acho que ele foi atender um cliente. Então, com certeza, não sei por qual razão, aí a substituição, perfeito, e é tônico
também. Certinho? Então ficou claro, nós temos a mesma palavra aqui, né? Exceto este significado, porque pronome relativo não pode ser tônico, então não caberia ali o E com acento, é tônico. Show! Tranquilinho? Muito bem, vamos falar agora deste cara aqui, o porquê juntinho, que ele equivale, vou colocar aqui primeiro o que ele é. O porquê junto é uma conjunção, ou seja, é a palavra que liga orações. Esta conjunção vai ser causal, ou seja, introduz uma causa para um fato, uma oração subordinada adverbial causal, ou ela é uma conjunção explicativa, uma coordenativa explicativa, introduz uma oração coordenada explicativa. Coloquei um exemplinho aqui para a gente poder observar esse funcionamento, certo? A primeira frasezinha, dá uma olhada aqui, ó. Desça daí, porque você vai se machucar. O que eu tenho aqui? Eu tenho um pedido, o verbo está no imperativo, ó. Vou colocar aqui o verbo no imperativo, olha lá, certo? E aí, o porquê entrando como uma justificativa aqui, uma explicação do pedido. Então não tem relação, aqui não há relação de causa e consequência. Então esse porquê que vai aqui introduz uma explicação, é um explicativo. Por quê? Porque você vai se machucar não é a causa disso aqui, é a explicação desse pedido, tá? Agora, o que acontece na frase de baixo? O menino se machucou, então eu tenho um fato. O menino se machucou, tá? Tá aqui o fato, ó. A oração é o seguinte: por que caiu da árvore? Em relação ao menino se machucar, o que essa circunstância representa? Não entendi. Muito bem. A causa, tá lá, ó. O menino se machucou porque caiu da árvore. Então, a ideia introduzida pelo porquê é a causa deste fato, que não acontece aqui, tá? Então, esse aqui é um porquê causal, bonitinho. Mas eu não lembro muito bem esse negócio de oração subordinada. Mas agora não te preocupa com isso. O que eu quero que tu verifiques aqui, que tu entendas, é que sempre que for uma ideia de uma justificativa, uma explicação, uma causa, eu tenho um porquê junto, simples. Tranquilo? Aí depois, as questões das orações, a gente acompanha naquela aula referente às orações coordenadas, orações subordinadas, isso aí vai ficar show de bola. Certinho? E agora, um exemplinho a mais. Ela saiu só porque eu cheguei? Tem um ponto de interrogação. E aí o cara vai olhar, putz, e agora? O que eu faço? Tem um ponto de interrogação, eu aprendi que se é uma pergunta, o porquê é separado. Se é uma resposta, o porquê é junto. O que eu faço? Dá uma olhadinha. Olha aqui, ó. Ela saiu, é o fato. O que acontece? Ele está questionando a razão de ela sair? Não, ele está apresentando uma suposta causa. Vejam que aqui, ó, isso que tem aqui é uma suposta causa. Só que ele está questionando se ela é verdadeira, ele está apresentando uma suposta causa e ele quer saber se ela é verdadeira ou não. Então, embora eu tenha aqui um ponto de interrogação, ele não quer saber a causa de nada, ele está apresentando a causa, uma suposta causa, mas está apresentando. Ele quer saber se isso é verdade ou não. Então, o que vai caber aqui? Esse cara aqui. Eu coloquei aqui um sinal de igual para representar o quê? Que este porquê, junto à conjunção, é igual a pois. Então, isso aqui é um bizu legal, um macete legal, ó. Funciona bem, tá? Ó, desça daí, pois. Então, vejam que o porquê é uma palavra só e eu faço a substituição por uma palavra só. Então, bem fácil, exatamente como acontece aqui. Não é mais de uma, não substituo por mais de uma. Aqui é uma só e eu substituo por apenas uma. Desça daí, pois você vai se machucar. O menino se machucou, pois caiu da árvore. Facinho. Bem fácil realmente de identificar isso aqui, tá? Mas
toma cuidado. Por quê? Dá uma olhada aqui, ó. Ela saiu, só pois eu cheguei. Ficou ruim, não ficou? Beleza. Se eu tirar o só, ela saiu, pois eu cheguei. Já não ficou tão ruim. E agora, o que eu faço? Fazer o quê? Pode ter o só ou não. O fato aqui é que tu tens que perceber que nesse caso eu tenho uma causa, tá? Hipotética, sim, é uma hipótese do cara, né? É uma hipótese. Ele não sabe se é verdade ou não. Ele está sugerindo que seja essa a causa dela ter saído, né? Não gosta do cara, ela foi embora. Então, se eu tirar o só, eu consigo substituir pelo pois. Por isso que eu disse que é uma boa alternativa, mas existe uma situação em que a gente não consegue fazer a substituição, mas é um porquê causal, sim. Exatamente porque ele introduz uma possível causa. Tá? Então, show de bola aqui, é bem tranquilinho de testar e identificar que aqui realmente é uma causa. Tá? E por último, um tal de porquê junto ainda com acento. Ih, meu Deus. Então, será que é a mesma história desse aqui? É o mesmo? Não, aqui já não é não. O que acontece nessa situação? O porquê é junto e com acento quando ele é um substantivo. Vejam aqui, ó, eu marquei aqui do ladinho, vou sublinhar. E nesse caso, vou apagar essa aqui para a gente não atrapalhar. Vejam que nesse caso, esse porquê equivale à palavra motivo. Não é a ideia de motivo. Cuidado aqui, tá? Ele não equivale a uma ideia de motivo. Eu vou escrever alguma frase lá que tem a ideia de motivo, então vai esse porquê com acento, junto com acento. Não. Ele equivale, aquilo que eu falei desde o início. Eu tiro a palavra e coloco a outra no lugar. Eu tiro a expressão e coloco a outra no lugar. E eu tenho que manter a coerência. Certinho? Então, o que vai acontecer aqui? Ó, eu tiro a palavra porquê, coloco a palavra motivo e eu tenho que manter a coerência. É aquele negócio lá, se ele é um substantivo, daí tem que ter o artigo na frente, né? Tem que ter o artigo na frente, não é uma verdade. Porque ele pode ser um substantivo e não haver um artigo na frente. Então, toma cuidado com isso também, tá? Eu coloquei duas frases para a gente verificar isso aqui, identificar. Se ele é um substantivo, ele tem plural, pluraliza normalmente. O artigo pode estar presente, olha aqui, ó. Não sei o porquê, não sei o motivo dessa confusão, não sei o porquê. E qual a razão do acento? A razão do acento é a mesma razão deste acento aqui. Ele também é tônico. Esse E nunca se aproxima de um som de um I. Não sei o porquê dessa confusão. Não dá. Vai ser sempre não sei o porquê dessa confusão. Vejam a frase de baixo. Havia muitos porquês que justificavam a sua ausência. Está no plural. Havia muitos e, muito bem, motivos. Show de bola. Olha lá, ó. Se cabe motivos, o que cabe aqui? Havia muitos porquês. Ali, ó. E o que eu tenho antes? Não tenho. Aqui eu tenho um artigo. Na frase anterior eu coloquei um artigo. Agora aqui eu coloquei um pronome indefinido. Para que vocês vejam que não se limita a um artigo. Pode haver também um pronome definido, sem problema nenhum. Ou ainda, um sentido genérico poderia ser: havia porquês que justificavam a sua ausência. Nem um pronome. Como é que eu sei? Está no plural. Porquês equivale à palavra motivo. Havia motivos, no sentido genérico, sem problema nenhum. Tranquilo aqui? Facinho, né? Então tá, queridos. Até a próxima, então. Um abraço.